Parecia que eu me preocupava mais com meus pacientes do que eles mesmos. Todo o tempo eu escutava. Ninguém quer pagar por prevenção, só estética. Fazia todo sentido. Era isso que eu via no consultório. Na residência eu cheguei a ter um paciente que vinha tratar o 5º AVC. E ele vinha para cada sessão de fisioterapia com um cigarrinho atrás da orelha. O que tu faz com esse cara? Vontade de sacudir ele, a família dele toda na volta, se esforçando para ajudar ele. E ele continuava. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia aceitar aquilo. Eu comecei a procurar um caminho. Em 2018, eu fui até Boston, no Congresso de Prevenção de Harvard, para ouvir o que os maiores experts tinham para dizer, mas eles não tinham resposta. No ano seguinte, eu fui para Orlando, no Congresso do Colégio Americano de Lifestyle Medicine, e lá eu comecei a me dar conta que a culpa era nossa. Como que a gente quer que o paciente valorize prevenção se nós não fazemos prevenção? Outubro Rosa não é prevenção, é diagnóstico precoce. Como que nós queremos que o paciente cuide da saúde se nós nem falamos de saúde? Nós não sabemos nem definir o que é saúde. Se eu perguntar para vocês o que é diabetes e como é que mede a diabetes, todo mundo me responde. Se eu perguntar para vocês o que é pressão alta e como é que mede a pressão, todo mundo dá a mesma resposta. Agora, se eu perguntar para vocês o que é saúde e como é que mede quanta saúde o paciente tem, como eu mostro isso para ele, cada um vai dizer uma coisa. Os pacientes já nos procuram para fazer prevenção, mas nós basicamente mandamos eles embora do consultório com um pedido de exames. Nós estamos desconectados deles. 50% dos pacientes com doença crônica não seguem o tratamento prescrito. Esse provavelmente é o maior problema de saúde atual. Mesmo com as novas e revolucionárias drogas anti-obesidade, metade dos pacientes abandonam o uso após 3 meses. Ou seja, não vai funcionar. E quando os tratamentos não funcionam, não é só o paciente que sofre. Nós nos frustramos com a nossa profissão e com nós mesmos. Nós já estamos descobrindo pílulas mágicas, mas é lá no consultório que a mágica não está acontecendo. É por isso que nós criamos o Mapa da Saúde. O Mapa da Saúde foi desenvolvido com o primeiro propósito de fazer o paciente entender como está a sua saúde. É por isso que a gente traduziu o Mediqueza aqui, função da tireoide, em vez de TSH. Açúcar no sangue, em vez de glicose. Uma explicação para cada um desses itens, uma legenda de cores para ele mesmo já conseguir ter alguma interpretação, ele próprio, sem depender da visão de outra pessoa, por mais que essa outra pessoa seja um profissional em quem ele confia. Isso é fundamental, porque é o conhecimento que vai alimentar a autonomia desse paciente, que é o que vai trazer a responsabilidade por se cuidar. Sem autonomia não existe responsabilidade, e sem conhecimento não existe autonomia. Bom, mas não bastava a gente fazer um laudo amigável para o paciente, a gente tinha que ir além da procura por doenças que acontece tradicionalmente no consultório. Nós tínhamos que medir quanta saúde esse paciente tem e mostrar claramente para ele isso. Senão corre o risco de acontecer o que frequentemente acontece, de às vezes a gente identificar um paciente de alto risco, uma bomba relógio na nossa frente, e esse paciente sair do consultório achando que está tudo bem porque os exames dele deram normais ou perto disso. Então a gente tinha que olhar para outros indicadores como a capacidade cardiopulmonar. A capacidade vai dizer antes que o eletrocardiograma dê alterado que daqui a pouco o coração dele, o sistema circulatório pulmonar não está preparado para aguentar demandas maiores, estresse, esforço físico, antes que o problema venha. E eu vou poder alertar esse paciente que se ele se estressar, se ele se esforçar, ele está mais em risco porque ele não está preparado. Se eu quero medir quanta saúde o paciente tem, eu tenho que olhar para o estilo de vida. É isso que a gente traz na segunda página do Mapa da Saúde. Um estilo de vida medido automaticamente através de uma série de questionários científicos validados que não fomos nós que inventamos, a gente pegou que já estava consagrado com alta precisão, alta sensibilidade e especificidade na literatura médica. Como o PHQ-9 para depressão, o GAD-7 para ansiedade, o índice de gravidade de insônia para insônia, o Stop Bang para apneia. A gente vê como está distribuída essa atividade física, não simplesmente se o paciente faz exercício, mas tem reforço muscular, tem exercício aeróbico, qual a intensidade, por quanto tempo, tem flexibilidade, treino de equilíbrio. Como que está a alimentação desse paciente? O consumo de álcool a gente vê com o AUDIT-C e o cigarro que o médico mesmo vai responder no prontuário. Então a gente tem todos esses dados do paciente sem gastar nenhum minuto da consulta, porque ele vai responder através de uma série de questionários aplicados fora do consultório. E além disso a gente metrifica esse estilo de vida que é fundamental para poder comparar a evolução dele ao longo do tempo. Então não é simplesmente esse paciente me parece deprimido, esse paciente está com um score 4 de depressão. Ou seja, se ele piorar e for para o 10, ficou claro para ele que ele piorou, e se ele melhorar também ficou claro de medir isso. Ao metrificar, a gente também tirou nosso julgamento da história. Não somos nós que estamos dizendo que o paciente está assim, é o resultado de uma avaliação mais objetiva que ele fez.
E além disso, a gente acaba valorizando o estilo de vida, trazendo ele junto com o resultado dos exames e mostrando para o paciente que não é só isso que importa. Isso aqui é fundamental para determinar a saúde dele no futuro. Na terceira página, a gente calcula o risco cardiovascular e o risco ideal que esse paciente pode chegar. O risco de diabetes, o risco ideal que ele pode chegar, usando o Framingham e o Australian Diabetes Risk Tool. A gente avalia também a força física desse paciente através de uma dinamometria de preensão manual, que é feito facilmente no consultório, com um aparelho que custa menos de R$200 e se faz em menos de 30 segundos. E aqui a gente tem o principal preditor de longevidade e qualidade de vida no futuro. Tem um monte de estudo com milhares de pacientes que todos chegam à mesma conclusão, que ninguém prevê melhor desfechos em saúde, como mortalidade, internação, complicação das doenças, do que a força avaliada por dinamometria de preensão manual. Para vocês terem uma ideia, tem estudos que mostram que a força avaliada dessa forma prevê melhor infarto do que a pressão arterial. Então, um super indicador de saúde que, infelizmente, a gente está subutilizando ou quase não usando no consultório. Isso porque a gente está acostumado a procurar por doença. E a dinamometria não dá diagnóstico de doença, quiçá sarcopenia. Mas, na maioria das vezes, a gente acaba não usando. Mas esse é o principal indicador de saúde e aqui a gente vai poder mostrar para o paciente quanta reserva de saúde ele está construindo para o futuro. Se ele tem sobra de força, ele está criando uma bagagem, uma reserva para ter um futuro melhor, com menos deficiência e incapacidade. Na última página a gente resume isso tudo com uma nota de saúde. Os problemas encontrados, uma nota de saúde e um gráfico mostrando para esse paciente o que puxou essa nota de saúde para baixo ou para cima. Essa simplificação do estado de saúde do paciente em um indicador único torna muito fácil e palatável para ele entender. E ao ele entender, a gente transfere a responsabilidade por se cuidar para ele mesmo e tira esse peso das nossas costas também. A partir daí a conversa fica muito mais fácil. E o que a gente viu é que esse mapa da saúde ele não é só uma grande avaliação que a gente faz do paciente, ele já é uma intervenção. Isso porque muitos dos pacientes que fazem essa avaliação e entendem o seu real estado de saúde já começam a melhorar, mesmo não tendo iniciado um programa de mudança de estilo de vida, um acompanhamento mais de perto. Eu estava tão impressionado com o resultado que o mapa da saúde estava trazendo para alguns pacientes que eu resolvi apresentar o relato de um desses casos no Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é esse paciente que eu estou aberto aqui para vocês. Esse paciente ele chegou para mim em junho dizendo que se cuidava, fazia check-up todo ano, mas tinha visto o mapa da saúde ali na clínica, achou interessante e queria fazer. Ele só tinha normalmente um ou outro examezinho alterado, mas fazia musculação, corria, de forma geral era um cara saudável. Beleza, fizemos o mapa da saúde dele, mas quando ele viu os resultados de forma mais clara e evidente, ele viu que as coisas não estavam tão bem assim. Inclusive a nota de saúde que ele tirou foi abaixo até do que eu esperava quando eu conversei com ele na anamnese. E o que aconteceu? Esse cara não fez acompanhamento comigo, ele desapareceu. Eu expliquei para ele os resultados. Depois de 4 meses ele voltou querendo repetir o exame. Nós temos um novo mapa da saúde. Olha só, em junho o LDL desse paciente estava 215, em outubro foi para 146. O HDL dele estava 37, subiu para 45. Colesterol total baixou de 293 para 236. A glicose, ele estava pré-diabético com 106 de glicose, ele baixou para 96. As enzimas hepáticas 49 para 24 TGP, o TGO de 38 para 29. O gama GT, ele baixou de 35 para 23. A circunferência abdominal dele baixou de 97,5 para 86,5 e o peso dele baixou quase 10 kg de 79,6 para 70,3. Olhem que resultados impressionantes que esse paciente conseguiu sozinho. Isso é o mais importante. A mudança de verdade ela só acontece a partir do paciente, não vai acontecer a partir de nós. Não é à toa que a aderência aos tratamentos ela tem sido tão baixa na doença crônica. A gente tem que inverter como a gente faz isso. O paciente tem que estar no centro do cuidado. E o mapa da saúde é excelente para facilitar que isso aconteça. Agora, se você quer revolucionar o tratamento das doenças crônicas junto conosco, a sua prática deve ser voltada para atacar a causa delas, mudança de estilo de vida. É por isso que nós criamos o Evolua Mais, acompanhamento de mudança do estilo de vida. Quando vocês decidirem iniciar esse acompanhamento que vai estar disponível no prontuário de vocês, que vem junto com o sistema LifeUp, vocês vão poder iniciar a prescrição de hábitos para esse paciente e não ficar preso só à prescrição medicamentosa. Aqui dentro vai facilitar isso trazendo os pilares de um estilo de vida saudável para vocês selecionarem o que vocês querem trabalhar com esse paciente. E ao decidir se eu vou trabalhar alimentação, sono, humor, atividade física, eu vou ter acesso a uma biblioteca de hábitos para cada um desses pilares.
que vai estar disponível para eu prescrever para esse paciente. Então imagina que eu estou numa consulta com um paciente na minha frente e eu estou como se estivesse fazendo uma receita para ele, só que de uma forma diferente, digital. E aqui eu vou decidir que eu quero que esse paciente se alimente melhor, porque foi isso que eu vi no mapa da saúde dele que ele estava precisando. O paciente concordou comigo que essa é uma prioridade e a gente decidiu trabalhar comer folhas verdes, que é um hábito chave para uma alimentação saudável. Eu vou prosseguir com essa prescrição decidindo quando que isso vai acontecer, todos os dias na hora do almoço. E ao decidir isso, eu estou configurando no aplicativo do paciente para ele ser notificado todos os dias, nesse horário, ao meio-dia, que está na hora de botar em prática aquilo que a gente combinou. Então, na verdade, são 2 sistemas que vocês vão estar adquirindo. Um para o profissional, que é esse que vocês estão vendo, e um para o paciente, que é um aplicativo que vai ficar conectado com esse prontuário para vocês se comunicarem. Então, o acompanhamento vai acontecer também fora do consultório. Eu vou prosseguir essa prescrição definindo os detalhes SMART. Então eu vou transformar essa prescrição simples numa prescrição SMART, que seja específica, mensurável, atingível, relevante, que tenha um tempo para acontecer. Então eu posso ainda definir o local, a duração, o tamanho da porção, adversidades possíveis que ele pode enfrentar, quais são as recomendações personalizadas para esse caso, e tudo que eu anotar aqui vai ficar disponível para ele no aplicativo, para ele lembrar depois. Eu avanço essa prescrição, reviso ela e finalizo. E a partir daí, eu vou monitorar como que esse paciente está indo, se ele está conseguindo botar em prática o que a gente combinou. E essa parte é fundamental, porque o processo de mudança, ele não acontece porque o paciente decidiu que agora ele vai ser saudável. Ele é um processo de altos e baixos nessa jornada. E acompanhar esse paciente só dentro do consultório, para mudança do estilo de vida, não é muito eficiente. A gente bem sabe isso, quem está acostumado a fazer. Então aqui nós vamos ter essa possibilidade de monitorar, que é uma das coisas que a evidência científica mostra bom resultado na mudança, especialmente se esse monitoramento for feito por outra pessoa com quem esse paciente tem comprometimento. Então ele vai marcar lá no aplicativo que ele fez um hábito e eu vou poder olhar o progresso dele aqui no prontuário. Se por um acaso ele não estiver progredindo, ele está em 0 aqui de 14, eu vou poder clicar aqui nesse hábito e eu vou poder mandar uma mensagem para esse paciente. Ó, fulano, eu vi que tu não está conseguindo comer as folhas verdes ou que não está conseguindo caminhar. Ele vai ser notificado lá no aplicativo e ele vai ver que o médico está se preocupando com ele, está acompanhando ele à distância. E o paciente recebe muito mais do que uma consulta. Recebe um plano estruturado de acompanhamento. Coma 2 porções de vegetais folhosos verdes escuros por dia. Se nós tivéssemos apenas uma dica para te dar em relação à saúde nutricional, com uma aula educando ele sobre cada hábito e um espaço para troca de mensagem com o seu profissional. Além da gamificação dos hábitos prescritos e acesso aos principais indicadores de saúde e gráficos evolutivos e contato próximo com a sua clínica. E se em vez de atender seus pacientes assim, você pudesse atendê-los assim, olhando nos seus olhos e escutando atentamente. Sim, você pode. Enquanto você foca no paciente, a nossa IA digita toda a sua anamnese. Isso aqui é vida. É tempo de vida que estamos ganhando, que estava indo fora digitando no teclado. Uma anamnese detalhada, de alta qualidade, com resultado dos exames citados, CID dos diagnósticos, detalhamento do estilo de vida e até observações relevantes da nossa inteligência artificial. Essa é a consulta do futuro. Com certeza não vai mais existir atendimento sem ser dessa forma. É outra realidade. Mas nós fomos além. Conheçam o EasyMav, nosso preceptor de inteligência artificial dentro do seu consultório. Ele vai escutar como você conduziu toda a consulta e, a partir disso, te orientar quais foram os pontos fortes e fracos da entrevista, sob o ponto de vista da anamnese motivacional. Essa é uma técnica que aumenta as chances de sucesso na aderência ao tratamento, especialmente a mudança do estilo de vida. O EasyMav é uma nova forma de aprender e estar em melhoria contínua. Um treino prático acompanhado de aprendizado precioso
após cada consulta que você finalizar. Eu e meu sócio, Edmilson Fiel, médico cardiologista, também estávamos nos sentindo esmagados pelo modelo atual de assistência. Gera baixo engajamento, alta frustração e resultados limitados nas doenças crônicas. Na verdade, o que eu descobri é que o que se faz hoje no consultório não serve para doenças crônicas. Não é suficiente. A criação do LifeUp foi a nossa forma de enfrentar e mudar isso. Compartilhar o LifeUp contigo é a nossa forma de te estender a mão e te ajudar a ter uma profissão mais leve e recompensadora. Ao iniciar, nós estaremos de mãos dadas nessa jornada. Você terá uma reunião individual de treinamento para tirar toda e qualquer dúvida. Você também terá um guia detalhado de uso que vai além da plataforma em si, trazendo conteúdos para te ajudar a organizar sua clínica e até encantar seus pacientes. Eu mesmo vou estar disponível para o suporte e dúvidas, você não vai ficar desamparado. Você também fará parte da nossa comunidade de profissionais que estão transformando o sistema atual de doenças em um sistema realmente de saúde. Colegas inovadores, pioneiros, autoridades médicas, professores respeitados, pesquisadores PhD e de múltiplas áreas com conhecimentos diversos, mas que compartilham o mesmo propósito. Lá discutimos casos e inovamos juntos, tanto na prática do consultório quanto nos aprimoramentos da plataforma. Você ainda terá disponível a Raquel, a robô anjo que funciona como sua concierge, contatando seus pacientes direto no WhatsApp, para que a tecnologia não seja barreira para ninguém. Você também ganhará acesso ao mapa populacional, onde você vai descobrir os números da sua população, quem é o seu rebanho, quais os maiores problemas e qual o impacto que você faz de fato na vida das pessoas. É quase como se você conseguisse fazer estudo científico direto com seus pacientes. E você também poderá avaliar o estilo de vida de todos os seus pacientes sem nenhum esforço. Basta enviar o link de questionários ou deixar um QR Code na recepção da clínica e pronto. Você já vai conhecer em detalhes o seu paciente sem ele ainda nem ter consultado contigo. Agora pensa comigo, quanto vale um mapa da saúde? Qual o valor ele tem para o teu paciente? Certamente vale muito mais do que uma consulta simples. Quer dizer, se tu fizer um mísero mapa da saúde, já valeu pelo menos uns 3 meses de mensalidade. Você pode fazer mapas ilimitados. E um programa de acompanhamento? 1 ano de acompanhamento vale quanto? Poder oferecer acompanhamento estruturado e sair daquele negócio de ver o paciente uma vez por ano só para renovar receitas e exames. Um mísero acompanhamento anual já vale o ano inteiro da plataforma. Outra coisa, você não leva menos de 30 minutos para avaliar o estilo de vida de um paciente. Vamos dizer que tu avalia o estilo de vida de 20 pacientes no mês. Isso dá 1 paciente por dia útil. Já está errado, tinha que ser muito mais. Mas ainda assim, usando nossos relatórios de estilo de vida, tu teria economizado 10 horas no mês para esses 20 pacientes. 10 horas chegando mais cedo em casa, folgando para viajar ou aproveitando para ganhar mais dinheiro. Tá, e fazer consulta sem precisar digitar. Quanto que vale isso? Pelo menos 5 minutos digitando exames, anamnese de cada paciente. Se a gente considerar 8 pacientes por dia, dá 40 minutos por dia, mais umas 13 horas por mês. Não vou nem entrar no mérito. Quanto tempo levaria se tu quisesse avaliar teu paciente com um monte de questionário científico, calcular os resultados, calcular risco dele, prescrever hábito, criar material educacional, lembrar ele de fazer. Isso já é heroísmo, é insustentável. Eu sei porque eu já tentei fazer. Se você chegou até aqui, você sabe do que eu estou falando. Já deve estar pronto para começar. Não adianta ficar aguardando o momento certo. Quanto mais cedo, melhor. Tá vindo um tsunami de tecnologia. Vocês certamente estão acompanhando as notícias. E vai mudar completamente o sistema de saúde. Esse tsunami acabou de bater na tua porta. Tu pode fingir que não viu ele. Ou tu pode pegar essa prancha que eu estou te oferecendo e vir surfar conosco.